E aí galera, beleza? Mais uns minutinhos aqui pra gente falar hoje sobre a Primeira Guerra Mundial, né? O primeiro grande conflito do século XX aí. Então vamos entender um pouquinho dos antecedentes dessa guerra e ver como isso tudo aconteceu aí. Então agora a nossa aula é Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, é nóis! Põe a vinheta aí. Bora lá, pessoal, então vamos falar hoje sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Muitos historiadores chamam ela como a filha do imperialismo, né? Aquele imperialismo louco ali do século XIX, aquela evolução do capitalismo, consolidação do capitalismo, né? Onde várias potências, a Inglaterra, a França, depois a Alemanha, a Itália, todos eles começam uma corrida louca para dominar territórios, né? E ter controle de alguns territórios para ter mercado consumidor. Então, nesse período, pessoal, no final do século XIX, ali, então, a África é dividida, a Ásia, 50% da África ali dominada por esses países, essas potências todas, e essas potências começam a crescer de forma estrondosa, assim, né? Então, mais tarde, né, a Itália e a Alemanha ali que acabam se unificando, a Itália em 1870, a Alemanha em 1871, entram nessa corrida imperialista também, e começam aí as potências a crescerem muito, a se desenvolverem muito economicamente. O capitalismo agora está realmente regimentado, agora o capitalismo agora está concretizado, né? E essas potências, pessoal, conforme elas vão crescendo, elas começam a entrar em pequenos choques aí, né? E são esses choques aí que é o precedente do que vai ser a Primeira Guerra Mundial. Mas é muito importante a gente saber, pessoal, que apesar desse desenvolvimento econômico, apesar desse desenvolvimento do capitalismo aí, ninguém esperava ali no começo do século XX uma guerra. Porque nós vivíamos no mundo, né, uma época conhecida como Belle Époque, né, que significa bela época em francês, onde estava tendo desenvolvimento do cinema, desenvolvimento das artes, né, a cultura, a hegemonia francesa estava dominando o mundo, então ninguém acreditava, né, logo após os pequenos conflitos ali e tal, que ia ocorrer uma guerra, ainda mais em âmbito mundial, né? Nós temos que lembrar que a última grande guerra que aconteceu assim foram as guerras napoleônicas, ou seja, um século antes ali, né? 1815 mais ou menos, 1816 ali, as guerras napoleônicas. Tiveram alguns conflitos pequenos ali, né? O conflito da anexação ali da Alemanha, a Guerra Franco-Prussiana, a integração ali da Itália, mas nenhum conflito grande assim, né? Então ficamos um século sem nenhuma guerra grande. O pessoal pensou que não ia acontecer mais guerra nenhuma, mas apesar de ninguém acreditar que aconteceu uma nova guerra, de ninguém acreditar que isso poderia acontecer, essas potências que estavam agora se consolidando como grandes potências capitalistas, elas estavam se armando. Né? E esse período, pessoal, é conhecido como período de paz armada, que começa ali no ano de 1900 ali, e dura até 1914, que é o início da guerra. Então as potências, elas sabem que uma hora pode ser que ocorra um conflito, e para eu defender os meus ideais capitalistas, para eu defender os meus mercados ali, eu vou precisar entrar num conflito. Né? Então é muito importante, apesar de não ter tido guerra, essas potências estavam se armando, essa paz armada estava acontecendo. E também, pessoal, devido a esse crescimento dessas potências aí, elas tinham rivalidades entre elas, né? Então nós temos que pegar três rivalidades clássicas aqui, que sempre são cobradas em vestibulares e tal, que é a rivalidade primeiro da Inglaterra com a Alemanha, né? A Inglaterra sempre foi a grande potência da Europa, né? Desde a Revolução Industrial, ela sempre foi a grande fornecedora de mercadorias na Europa, mas a Alemanha tinha acabado de se unificar ali em 1871, começa a crescer e começa a disputar mercado com a Inglaterra, né? E essa disputa faz com que a Inglaterra tenha uma certa rixa com a Alemanha, assim, uma certa, né? Eu não gosto muito dessa tal de Alemanha e tal, então eles começam ali a entrar no conflito, né? Um outro conflito muito importante a gente tentar entender também é o conflito ali na região dos Balcãs, pessoal. A Alemanha tinha grande interesse na região dos Balcãs ali, porque ali onde fica a Bósnia, a Sérvia, ali mais ou menos é a região dos Balcãs. Eles tinham interesse por quê? Porque a Alemanha queria construir uma ferrovia que ligava Berlim, capital da Alemanha, a Bagdá, capital do Iraque, e ia passar pela região dos Balcãs, né? Lógico, com um interesse já no petróleo, com interesse das riquezas que tinham ali em Bagdá, para poder levar para Berlim numa linha reta ali, né? Numa linha férrea ali e tal. E a Rússia também tinha interesse nesses Balcãs, pessoal. Por quê? Porque a Rússia não tem saída para o mar Mediterrâneo. Então eles tinham interesse em dominar essa região dos Balcãs para que essa região pudesse fazer um caminho para que a Rússia tivesse saída para o mar Mediterrâneo. Então já está aí mais um conflito aí entre a Rússia e a Alemanha.
Pessoal, essa região dos Balcãs aí nem era algo tão atrativo assim, algo que fosse, nossa, olha que pedacinho bacana do país e tal, país do mundo ali. Mas sabe como é, né? Todo mundo já tinha tudo, faltou aquele pedacinho, a Rússia queria, a Alemanha queria, é tipo aquela minazinha, sabe? Tipo, ela não é bonita, bonita, mas tipo é a última que sobrou, então vamos disputar essa última minazinha aí. Então, passou uma maquiagem, passou um batom, deu uma arrumada no olho aí, acabou sendo a gata da balada aí, né? Te encontrei toda remelenta, estronchada num bar entregue às bebidas. E o terceiro conflito aí é lógico, né? No século anterior aí, no século XIX, ocorreu a Guerra Franco-Prussiana da Alemanha contra a França. E nessa guerra, a Alemanha conseguiu pegar um pedacinho da França, dominou um pedacinho da França, conhecida como Alsácia-Lorena, né? E a França tem um revanchismo terrível, porque a Alemanha acabou roubando esse pedacinho da Alsácia-Lorena. Amanheci vai recuperar a Alsácia-Lorena. Aguarde e verão. Então, pessoal, o que aconteceu? Como eles queriam defender os seus interesses, os países começaram então a entrar agora em grupos, né? Formaram pequenos grupos ali, pequenas alianças ali, né? Então nós temos de um lado, né, a Tríplice Aliança, que eram as pessoas que eram os amigos da Alemanha, né? A Alemanha chama a Itália tinha acabado de se unificar também, então estavam no mesmo patamar de desenvolvimento assim do que a Alemanha, chama a Itália para fazer parceria com ela, fazer uma aliança com ela, e também chama o Império Austro-Húngaro, né? O Império da Áustria, ali, a Áustria e Hungria, para quem não sabe, a Áustria acaba falando alemão também, então todos eles ali falam a mesma língua, então a Alemanha, com esse discurso de que todos nós falamos a mesma língua, todos nós somos o mesmo povo, acaba pegando a Áustria e também chamando para essa aliança. E a outra tríplice que eles acabam formando, pessoal, junta a França com a Inglaterra e com a Rússia, e eles formam a Tríplice Entente. Não seja pobre, tem que ser chique. Não é Tríplice Entente, é Tríplice Entente. Entendeu? Reparem, pessoal, que essa tríplice que se formou são de três inimigos da Alemanha, né? França, Rússia e Inglaterra. Então a Tríplice Entente, pessoal, era dos inimigos da Alemanha. E a Tríplice Aliança dos amigos da Alemanha. Basicamente isso. Pessoal, até que chega 1914. Né? O herdeiro do trono austro-húngaro, ele está lá na Bósnia, né, na Bósnia-Herzegovina, e ele tá, de repente ele sofre um atentado na Bósnia-Herzegovina, onde ele acaba perdendo a sua vida, né? E esse atentado é cometido por terroristas sérvios. Né? E esses terroristas sérvios, né, acabam assumindo o atentado. A Áustria-Hungria, revoltada com a Sérvia, invade a Sérvia numa guerra. Né? A Sérvia sendo invadida, automaticamente a Rússia, que defendia a Sérvia ali, que era inimiga da Áustria-Hungria, pois eles estavam em blocos diferentes, lembra da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança. A Rússia entra em guerra, declara guerra à Áustria. A Alemanha, por sua vez, que tinha que defender a Áustria porque fazia parte do mesmo grupo que a Áustria, declara guerra à Rússia, e já sabendo que a França ia entrar em guerra contra ela, ela acaba declarando guerra também à França. Então a Alemanha acaba declarando guerra aos dois países ao mesmo tempo, na frente aqui oriental lutando com a Rússia, na frente ocidental lutando com a França. Mas para invadir a França, a Alemanha acaba usando a Bélgica, e ao atravessar pela Bélgica, ela coloca um país neutro na guerra. Colocando um país neutro na guerra, a Inglaterra acaba declarando guerra à Alemanha. Então, pessoal, você vê que é uma sucessão de coisas, é um jogo de dominós, assim, uma derrubada de dominós, que vai uma coisa acarretando a outra, né? Então, um pequeno fato, a morte do Ferdinando, que é o príncipe lá da Áustria, né? Seria o arquiduque da Áustria, seria o futuro imperador da Áustria. A morte dele é o marco inicial da Primeira Guerra Mundial. Então é muito importante vocês guardarem isso. Mas não quer dizer que a guerra aconteceu por causa dele, e sim porque já existia esse conflito entre os dois blocos, que a morte dele culminou. É como aquela briga na escola, né? Um grupo já não gosta do outro, mas só está esperando alguém olhar feio pro outro que já chega na voadora. Então é mais ou menos isso que aconteceu. A Alemanha fez essas duas frentes de batalha, então a guerra era Rússia, França e Inglaterra contra a Alemanha. É muito importante vocês guardarem o seguinte, pessoal. Nos vestibulares jamais vão cobrar de vocês como foi a guerra, quem
quem atirou o quê, que bomba que usaram, tal, tal, tal. Não, não vai usar isso. E sim, quais foram os motivos que levaram à guerra, né? Essa Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra totalmente diferente de tudo aquilo que a Europa já viu, porque guerra na Europa antigamente não era tão violenta. Então ela começou a usar agora os bombardeios aéreos, gás mostarda, gases químicos e tal. E isso acabou fazendo com que a guerra fosse muito mais desastrosa, né? Muito mais penosa para as pessoas, né? O número de mortes foram muito altos na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha acaba ficando muito enfraquecida por estar fazendo uma guerra com duas frentes ao mesmo tempo, né? A Itália, no meio da guerra, acaba abandonando a Alemanha, partindo para o outro lado, partindo para o lado da Tríplice Entente, e o Império Austro-Húngaro acaba sendo desfacelado. O Império Turco ainda foi dar um apoio para a Alemanha, mas o Império Turco nesse período aí de início do século XX não era grande coisa também. E a Alemanha acaba sendo derrotada na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, como derrotada na Primeira Guerra Mundial, acabou tendo que arcar com todas as consequências da guerra, perdeu diversos territórios, perdeu parte do território dela também, ela teve que ceder, perdeu as suas colônias e acabou ficando totalmente humilhada, a Alemanha desmilitarizada, tendo que entregar sua marinha inteira para os países vencedores da guerra, teve que devolver a Alsácia-Lorena para a França. Eu falei que eu me vingaria. Beijinho no ombro. Muito importante, pessoal, que a gente guarde o seguinte: a Primeira Guerra Mundial acabou, certo? Acabou. Mas os problemas que acarretaram a Primeira Guerra Mundial continuavam lá. E isso faz com que essa Primeira Guerra Mundial, na verdade, seja um preparatório para aquilo que vai ocorrer alguns anos depois, 20 anos depois, né? A Primeira Guerra Mundial acaba em 1919, e em 1939 nós temos uma Segunda Guerra Mundial, que é convocada essa guerra, que é causada essa guerra por um rapazinho chamado Adolf Hitler, né? Austríaco, né? Mas que acabou se naturalizando alemão, e que acaba ali fazendo a Alemanha entrar novamente numa guerra, justamente para brigar com o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, que acabou ocorrendo ali no final da Primeira Guerra Mundial, onde declara a Alemanha como derrotada da guerra. Então nós historiadores temos costume de dizer que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram a Grande Guerra, né? E sim com um intervalo pequeno ali de 20 anos no meio, mas os problemas da Primeira Guerra Mundial são os problemas da Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial é assunto para um outro dia aí, né? Para uma outra videoaula. Então eu espero que tenha sido bem claro para vocês, Primeira Guerra Mundial. Beleza, galera? Boa sorte aí para todo mundo. Quem tiver dica aí de assunto pra gente tratar aqui, sugestão e tal, só comentar aí embaixo aí que a gente está aqui totalmente à sua disposição. Beleza? Um beijo no coração de todo mundo. Fui!